Boa noite, tudo bem? Bem-vinda, Grace. Boa noite. Estou aguardando alguns segundos. Estou compartilhando aqui o link com algumas pessoas já. Aproveita também para compartilhar, para que Deus possa falar, né? O máximo de pessoas possível. Estamos aqui também compartilhando. Vou aguardar mais alguns segundos. Enquanto isso, vamos ouvindo um louvor, exaltando o nosso Deus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Boa noite aos demais que estão entrando. Que bom, graça e paz, que Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui mais uma terça-feira, no que seria mais um pequeno grupo, né, nos lares, mas nós estamos aqui na minha casa, na tua casa, para que a gente possa aprender e falar, meditar naquilo que Deus quer nos ensinar nesta noite. Espero que teu dia tenha sido um dia de bênção. Quero já falar que se você tiver algum pedido de oração, para que você possa estar compartilhando, para que a gente possa orar neste momento, nesta noite. Não sei como está o seu dia, como está o seu coração com tudo isso que a gente está vivendo, mas nós queremos orar, né? A gente acaba conversando com as pessoas, muitas pessoas entristecidas, preocupadas, então nós vamos iniciar orando, né? Colocando diante de Deus toda essa situação, agradecendo a Ele também, porque nada nos tem faltado. E se para você nada tem te faltado, eu te encorajo a procurar alguém que precise de algo, a repartir o que você tem, e que a gente possa estar assim ajudando uns aos outros, amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos iniciar esse tempo que a gente vai ter junto aqui de meditação, de comunicação, né? Na palavra do Senhor, orando. Vamos orar então? Pai bendito, nós te louvamos, Deus, por esse tempo, te louvamos pela vida, te louvamos porque o Senhor nos dá um meio, Deus, mesmo em nossas casas, de compartilharmos o teu amor, a tua palavra, de junto com os nossos irmãos, com aqueles que nos ouvem, a meditar na tua palavra que é santa, que é pura, que é verdadeira. Obrigado, Deus, pela vida, e eu quero colocar diante do Senhor as nossas vidas, a vida de cada um que me ouve, vida de pessoas, Deus, que têm se sentido angustiados, entristecidos por estarem há tanto tempo em isolamento em seus lares, a vida também daqueles que estão precisando estar na linha de frente, atuando. Deus, que o Senhor ajude cada um de nós conforme as nossas ansiedades, as nossas preocupações e as nossas angústias. Pedimos que o Senhor visite aqueles que estão hospitalizados, também sem muito tempo ter um contato. Muitos estão ali internados sem esperança. Deus, eu peço que o Senhor visite essas pessoas e renove as suas esperanças. Pedimos, Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos entender, Deus, aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste tempo. Abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares. Colocamos as nossas famílias diante do teu altar e pedimos que o Senhor cuide e proteja de cada um deles, Pai. Ministra no nosso coração a tua palavra nesta noite e que a tua vontade seja feita em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos meditar hoje, né, sobre a comunicação na família. Nós já temos aí algumas terças-feiras falado sobre a família, né, sobre a comunicação da família, até porque se a gente for pensar pela lógica, nesse período de isolamento é com os nossos familiares que nós estamos mais tempo agora, né?
Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Mas antes eu quero mais uma vez dar boa noite para quem entrou, né? Tem gente de Guariba, que bom. Tem uma cidade aqui próxima da nossa. Que Deus abençoe, irmão também que estão aí, nossos familiares. E hoje eu coloquei no meu post no Instagram, não sei quantos viram, um texto de Isaías. Se quiser abrir aí, pega a sua Bíblia, já aproveita e pega a sua Bíblia para a nossa meditação de hoje. Isaías 55. Deixa eu ver aqui. Verso 6 diz assim: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Querido, esse texto hoje martelou a minha cabeça, porque nós temos tempo e oportunidade de buscar ao Senhor. Durante, como eu coloquei lá no post, toda a história da nossa humanidade, Deus sempre se manifestou ao homem. Deus sempre levantou homens e mulheres para falar do teu amor. E Deus continua falando isso hoje. E lá atrás, muitos homens e mulheres viraram as costas para Deus. E muitos estão fazendo a mesma coisa hoje. E ao mesmo tempo, muitas pessoas estão sofrendo, estão doentes, estão amarguradas, estão entristecidas, estão sem sentido em suas vidas. E nós, como cristãos, de acordo com a palavra de Deus, nós cremos que isso é a falta de Deus, porque nós um dia também sentimos isso, e quando tivemos um encontro com Deus, esse vazio, essa angústia foi preenchido. Não que não tenhamos problema, a gente sempre fala isso, mas é diferente passar por diversas situações caminhando com o Senhor. Então eu gostaria de compartilhar isso com você. O tempo que você tem, não que é para você ficar 24 horas orando e lendo a Bíblia, mas faça disso uma prioridade, busque a Deus todos os dias, principalmente nesse momento. No começo da quarentena, a maioria das frases das pessoas era isso: agora eu vou aproveitar esse tempo para buscar mais a Deus. Você tem buscado mais a Deus? Você tem aproveitado esse tempo para buscar mais a Deus? Continue, se não, faça isso, ainda há tempo, É isso que Isaías falou: buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Por quê? Vai haver um momento que a gente não vai poder encontrar mais? Vai, quando Cristo vier buscar a sua igreja. Então nós precisamos buscar ao Senhor. Amém? Então nós vamos agora iniciar nosso estudo, sobre a família, nossa meditação, na verdade. E nós vamos falar um pouco hoje sobre a comunicação na família, O Anderson não está aqui, ele está na aula, Já começou a aula dele já. É sempre ruim fazer sozinho, Ele mesmo fala, é tão difícil. Mas amém, Deus está aqui. O bom é que ele está concluindo aí, logo ele conclui o curso dele, então é por isso que ele não está aqui comigo hoje, mas ele está lá no escritório correndo com as aulas da matéria dele lá do seminário. Então a comunicação na família, Eu fui buscar um pouco, sempre antes de eu ver na Bíblia, eu procuro alguma coisa fora, no dicionário, e o ser humano, ele sempre buscou formas de se comunicar, Em diversos momentos também da história, O ser humano sempre se comunicou por sinais, através de desenhos, depois com a escrita através de cartas, a criação de alguns objetos, sempre coisas que faziam com que eles se comunicassem com o outro, ou deixassem alguma comunicação para os que viriam posteriormente. Hoje nós temos a tecnologia, Hoje nós nos comunicamos através da tecnologia, do rádio, da TV, da internet. Nós estamos aqui, em comunicação com algumas pessoas que estão nos assistindo ou que posteriormente vão ouvir também essa mensagem, mas nós sempre nos comunicamos de alguma forma. Mas nada, fora carta, tecnologia, rádio, internet, o que seja, nada melhor do que uma boa conversa, olho no olho, quando você está com alguém e conversa com alguém. E nós vamos pensar nisso dentro da nossa casa, dentro da nossa família, no ambiente dos nossos familiares. Então eu quero que você abra a sua Bíblia
lá em Provérbios, né? Se você está em Isaías, você vai voltar um pouco. Provérbios é logo depois de Salmos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo 18. Provérbios 18, versículo 21. A minha versão diz assim. Provérbios, vou esperar um pouquinho para todo mundo conseguir achar aí. Provérbios 18, versículo 21. Capítulo 18, versículo 21. Diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Algumas versões da Bíblia vai dizer: os que bem utiliza, come do seu fruto. Então ele está falando daquilo que a gente fala, né? E a comunicação, sem dúvida, é o centro de todos os nossos relacionamentos, seja ele conjugal, seja ele entre o pai e o filho, o tio, o avô, né? Nas amizades, a comunicação é o centro, né, dos nossos relacionamentos. E nunca é demais a gente frisar a importância de uma boa comunicação. Porque existe uma comunicação ruim? Sim, existe uma comunicação ruim. E a comunicação é a chave para desenvolvermos um relacionamento saudável, né? Um bom relacionamento, um relacionamento tranquilo entre os casados, entre os pais, os filhos, os amigos, etc. E hoje nós vamos ver uma parte do que a gente vai falar sobre comunicação. Nós vamos ver hoje 4 tipos de comunicação, né? 4 níveis de comunicação que existe entre as pessoas na maioria das vezes. Esse estudo, um pouco a gente escreveu, né? A maioria a gente que escreve, um pouco a gente retirou de um livro que a gente sempre utiliza para dar curso de noivos, do pastor Jaime Kemp. E ele fala um pouco desses 4 níveis de comunicação. Então, conforme eu for falando, você vai pensando aí qual nível de comunicação que você está dentro da sua família, né? Com as pessoas que você mais se relaciona. Então, aonde você se encaixa nesses níveis de comunicação? Então, nós vamos começar pelo nível 4. O que é esse nível? É um nível de comunicação bem superficial. É o tipo de comunicação que traz uma impressão de segurança. Como assim? É aquela pessoa que se comunica bem formalmente, né? Bom dia, boa tarde. Nossa, será que vai chover hoje? O que você achou do jogo de domingo? Às vezes você pode pensar, mas esse tipo de comunicação eu tenho com os de fora. Mas tem muitas famílias que somente se comunicam assim, né? Permanecendo atrás de uma máscara. Para quê? Para se manter segura, para que ninguém invada o espaço dela, né? E há muitos relacionamentos que estão nesse nível de comunicação, né? Mesmo sendo membros da família, estão comunicando só na base da cordialidade, vamos dizer assim. A gente brinca muito aí antes, quando a gente começa muito com obrigado, por favor, e chama pelo nome, e o negócio não tá legal não, né? Então é o nível de uma comunicação superficial. Aí existe o nível 3 de comunicação. O que seria este nível 3? É quando os membros da família estão satisfeitos simplesmente em relatar sobre outros assuntos. Fala-se de tudo, principalmente de outras pessoas. O que o fulano achou disso, o que o ciclano achou daquilo, as opiniões dos outros, mas não é feito nenhum comentário substancial, ou seja, mais profundo dos fatos, né? O indivíduo, ele não sai daquela casca, né, para penetrar no conhecimento dele, ou seja, de passar informações dele mesmo. Ele fala de tudo à sua volta, menos dele mesmo, né? E a comunicação, nesse caso, é muito limitada. Não há possibilidade de sucesso num casamento, num relacionamento com o seu filho, com sua filha, com o seu pai, quando a gente limita a nossa comunicação e fica só nesse nível de superficialidade, né? Onde um não se abre para o outro.
não vai ter sucesso, porque para você tentar alcançar, por exemplo, o coração de uma criança, de um adolescente, de um filho, seja a idade qual for, com essa superficialidade, isso não vai acontecer. Esse coração não vai ser alcançado, esse coração não vai ser ganho para que um dia ele seja aberto para você. Então esse é o nível 3. Aí existe o nível 2 de comunicação. Esse já é um nível mais interessante, um nível que a gente pode dizer assim, que há esperança, né? Aqui o nível 2, ele começa, quando a pessoa começa já a querer relatar suas ideias, os seus pensamentos para o outro. É o início de uma comunicação real, uma comunicação verdadeira, né? Um com o outro. A pessoa está disposta a correr risco, né? De expor as suas ideias, as suas próprias soluções sobre aquilo que ela pensa, o que ela gostaria de falar. Se você está nesse nível de comunicação, que é o nível 2, né, há uma esperança, né, de se aprofundar mais aí na sua intimidade. E aqui precisa haver um cuidado de quem ouve aquele que está comunicando. Por que precisa haver um cuidado? Quando uma pessoa ela está disposta a abrir aquilo que ela pensa, suas ideias, aquilo que ela acha, aquele que ouve, ele precisa estar preparado não só para ouvir, mas para realmente ouvir. Hoje a gente vive num momento em que a gente ouve assim, vou dar um exemplo, a gente está ouvindo, eu sei, né? É normal, todos nós fazemos isso, eu me incluo nisso, todos nós. Mas nós precisamos ouvir e dar atenção. Dentro desse assunto de comunicação, em algum momento nas próximas semanas nós vamos falar sobre as 5 linguagens do amor do ser humano. E cada um tem sua linguagem do amor. E uma linguagem do amor que fala é o tempo, é a atenção. Então, quando a gente ouve, quando a gente tem alguém na família que está disposto a se abrir mais, a gente tem que ouvir e dar atenção ao ouvir. Porque se nós, por exemplo, se é com você, é comigo, eu quero me abrir mais, eu quero me expor mais, eu quero ser mais eu junto com a minha família, poder falar o que eu penso, os meus sentimentos, ser ouvida. Você não quer ser ouvido? Então nós precisamos ter o cuidado em ouvir, em dar atenção. E quando ouvir, processar, para daí emitir alguma opinião. E não ouvir e já metralhar uma crítica, né, sem buscar entender, sem ouvir, sem dar conselhos. A gente precisa dar conselhos e não só críticas. Eu quero dar um exemplo no caso de adolescentes, né? Muitos pais acham que seus filhos que estão na adolescência é comum falar assim, mas é outra pessoa. Né? Ou às vezes, né, hoje tudo está muito precoce, às vezes naquela etapa, naquela idade dos 9 para 10 anos ou 10 para 11 anos, acho que, meu Deus, do dia para a noite meu filho mudou. A gente ouve muito isso, muitos relatos, você pode buscar pesquisar, fora as pessoas que a gente conversa. E mudou mesmo. Porque quem é adulto que me ouve, já passou pela adolescência e sabe que é um momento que muita coisa muda na nossa vida. São mudanças físicas, são mudanças emocionais, são mudanças intelectuais, sem contar que a gente está saindo da fase de criança, aí tem essa fase da adolescência para transitar para uma fase adulta. Aí você deixava de brincar, de se preocupar com o mundo, com as coisas, né? E aí tem que passar por uma fase onde há toda essa transformação na vida e no corpo, e ainda já sair no final dessa fase, decidir o que você vai ser da vida, sabendo tudo, porque aí os pais também já não tem mais paciência de sentar e ensinar isso, ensinar aquilo. A gente quer que o adolescente saia no final desse turbilhão de mudança, pronto. E gente, não é assim. Aí qual é o resultado? Você vai achar, nossa, meu filho só me dá problema, meu filho está distante, meu filho
não me entende mais, mas ambos não se entendem, porque precisa ser ouvido, precisa ser respeitado, né? Precisa ser ajudado a passar por essa fase. Então a comunicação ela é importante para isso, porque é como se a gente desse a mão para o outro para ajudar a passar de um lado para o outro, né? E a gente precisa respeitar essas mudanças e ajudar essas pessoas. A mesma coisa acontece no casamento. Às vezes você é casado com uma pessoa há 5, 10, 15, 20, 30 anos e acontecem situações que você olha e fala: meu Deus, eu não conheço essa pessoa, não foi com essa pessoa que eu me casei, né? Não é verdade? Isso não acontece com as pessoas? Mas por quê? Porque não se abrem para a comunicação. O primeiro ano do casamento, a gente sempre fala, ele é muito difícil. Mas se vocês fizerem o ajuste correto para dar um encaixe e a comunicação for cada vez mais sincera, né, um vai passando a conhecer o outro, a ponto da comunicação não ser somente verbal, mas ser aquela comunicação onde só o olhar já diz, né? Tem casais que ao longo dos anos desenvolvem essa comunicação, né? Só de olhar já sabe o que quer dizer um para o outro. Então esse nível 2 é um nível bom, muito bom, porque as pessoas já começam a relatar suas ideias e pensamentos, embora tenha um pouco de receio de como vai ser ouvido. E o nível 1, que seria o nível ideal para as nossas comunicações, principalmente familiares, que é o nível da comunicação total. A pessoa ela está disposta a compartilhar seus sentimentos, ideias e pensamentos e a faz. Ou seja, ela pode ser realmente quem ela é, né? Esta comunicação ela é baseada na honestidade e na abertura completa. Por que eu falo, ou seja, essa pessoa pode ser realmente quem ela é? Porque em muitos lares, em muitos relacionamentos, seja conjugal, aí você tem que se encaixar no seu relacionamento aí, tá? Porque senão acham que eu falo só para casal. Não, isso é para família. Às vezes dentro da nossa própria casa a gente não consegue ser quem a gente realmente é. A pessoa não consegue ser verdadeira. Eu lembro uma vez que conversando com um jovem, ele tinha uma namorada e antes a gente aconselhava ele, ajudava, e a gente percebia que naquele relacionamento ele não era ele. Passou-se um tempo, ele terminou com aquela moça e aí ele conheceu uma outra moça, começou a namorar, hoje é a esposa dele. E era assim, gritante a diferença dele com a ex-namorada e com a atual. Porque com essa ele podia ser quem ele era, falar o que ele pensava, agir como ele gostaria de agir, ser leve, ser livre. E muitas vezes as pessoas dentro da sua própria casa não têm essa leveza, né, de poder ser o que ela é, de poder falar o que ela pensa, de poder ser sincera, né, sem máscara, sem medo do que falar. Então, essa fase do nível 1 da comunicação é muito importante, porque o ser humano ele pode ser quem ele é, e não tem coisa melhor do que se você está triste, você chegar no teu cônjuge, ou de repente no teu filho, na tua mãe, no teu pai, e falar: olha, hoje eu estou triste, eu preciso chorar, e deitar no colo e chorar, e dar um abraço sincero. Ou chegar em alguém e falar: hoje eu estou feliz, aconteceu isso, puxa, eu estou muito feliz, sabendo que a pessoa vai vibrar, vai ficar feliz por você e com você, né? Sem te criticar e sem achar que aquilo não tem valor. Às vezes para algumas famílias pode ser um absurdo o que eu estou falando, mas muitos lares são assim, as pessoas não se comunicam, as pessoas não ficam felizes com a felicidade do outro, as pessoas não podem ser quem elas realmente são, e aí vira aquele mundo retraído. Então, esse nível 1 é a comunicação total. E, embora seja um nível difícil de atingir, mas não é impossível. E é um nível que muitas vezes, na questão dos casamentos, o marido ou a esposa ele não é tão sincero
com o seu cônjuge por medo de ser rejeitado ou criticado por algumas escolhas ou pensamentos que ele tem. Para muitos é ameaçador, né, você ser tão verdadeiro por causa das críticas. E as críticas dói para quem recebe. Embora o outro, mas eu tô te criticando, tô falando isso para você ser melhor, para você crescer, a crítica dói. Então, eu não devo falar que ele deve melhorar? Deve, com amor. Isso a gente vai ver na outra semana. Mas a crítica, em tom de crítica mesmo, de acusação, de apontamento, ela dói, ela machuca, ela fere e ela não produz mudança. Ela não produz a mudança. Entretanto, se você quer um casamento, um relacionamento com o teu filho, seja com quem for, feliz e realizado, a comunicação sincera ela é total. E a família, ela deve ser construída nessa base da comunicação total, da confiança. Então, esses são os 4 níveis de comunicação. A comunicação total, que é o nível 1, a comunicação, o nível 2, que é onde o indivíduo ele tem a vontade, ele já começa a esboçar algumas ideias e pensamentos. O nível 3, onde o nível é bem assim, limitado, onde você fala mais do outro do que de você. E o nível 4, que a gente nem pode chamar de comunicação, mas está aqui, é uma comunicação bem superficial e formal. E a gente vai encerrar falando o porquê que as pessoas não se comunicam. Por que é tão difícil as pessoas se comunicar umas com as outras? Por que é tão difícil ter uma comunicação saudável? Essa comunicação sincera, essa comunicação total como a do nível 1, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio núcleo familiar. Então a primeira coisa muitas pessoas não se comunicam bem ou não se comunicam de uma maneira sincera justamente porque elas não aprenderam a se comunicar. Né? Elas não aprenderam a se comunicar abertamente. Elas não conseguem, às vezes até formar uma frase para falar aquilo que ela quer falar. Né? Então, isso é uma insegurança natural, adquirida, ensinada. Se desde pequeno o ser humano ele vive num lar que não houve comunicação sincera, é natural na vida adulta, na juventude, ele não conseguir se comunicar. É natural, às vezes, numa fase de paquera, aí, os jovenzinhos que querem casar, tá tudo aqui dentro, na cabeça, no coração, fervilhando para falar, mas não consegue falar, porque não foi ensinado, não ouviu, não aprendeu com o passar do tempo. E isso são coisas tratáveis que podem ser transpostas, ou seja, vencidas para melhorar a comunicação. Até porque alguns aqui que me ouvem têm famílias, alguns que me ouvem não têm famílias. Você pode ter o sonho de formar uma família, de ter um relacionamento, você precisa saber se comunicar. Então, a pessoa não sabe porque não aprendeu. Segunda coisa, muitas pessoas não se comunicam de uma maneira sincera por medo de expor o que elas pensam e o que elas sentem. Medo da crítica, como eu falei agora há pouco. Medo da discordância, às vezes ela vai falar uma coisa, a outra pessoa vai discordar dela, ela não gosta que discorde dela, então ela já nem fala, né? Ou por achar assim, que adianta eu falar? A pessoa não vai mudar ou não vai fazer o que eu pedi, não vai resolver, então eu vou ficar quieta na minha. Muitos casais, às vezes de 20, 30 anos de casado, né, agem assim, não mudou até agora, não vai mudar, não vou falar mais nada. E às vezes o que o outro está esperando é que você seja aberto com ele. Então a comunicação é muito importante, né, a comunicação sincera. Outros também não se comunicam, não conseguem se comunicar de uma maneira verdadeira, por se sentirem inferiores, né? Por sentimento de inferioridade. Tem pessoas que acham que ela não tem nada para oferecer de bom, então eu vou ficar quieta, eu não tenho nada para oferecer, ninguém nunca me ouve, ninguém nunca para ouvir minhas ideias, então eu não tenho o que oferecer, então não vou falar nada e deixo de falar. A maioria dessas pessoas tem uma baixa autoestima,
Por isso que preferem também não expor seus sentimentos e pensamentos, porque ela acha que tudo dela é inferior e tudo dela não tem importância. Então esse também é um dos motivos das pessoas não se comunicarem. E tem algumas outras razões que atrapalham a comunicação. Às vezes a pessoa até tenta se comunicar, mas algumas situações atrapalham. Por exemplo, né, o autor desse livro dá esse exemplo, achei muito engraçado, embora é verdadeiro, né? As lágrimas. Quem chora mais, na sua opinião, o homem ou a mulher? As mulheres, né? Muitas vezes as lágrimas, o choro, atrapalha a comunicação. Não que a gente não deva chorar, porque o choro é uma forma de se comunicar. Mas tem situações e tem pessoas que usam do choro e da lágrima justamente para se colocar atrás de uma barreira, para que gere uma autopiedade, para que as pessoas não se aprofundem na comunicação com ela. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Os gritos também é algo que atrapalha a comunicação. Quanto maior é o grito, quanto mais gritaria, menor é a comunicação. Ninguém consegue se comunicar com grito. Até porque quando uma pessoa grita, ela bloqueia tanto o raciocínio dela, como o raciocínio do outro de tentar amenizar a situação. Porque ele gera raiva, o grito gera ira, né? Então, quanto maior o grito, maior o volume do grito, menor é a comunicação. Então, o grito também é algo que atrapalha a comunicação. Atos de violência, às vezes aquela pessoa bruta, qualquer coisa já cata no braço e chacoalha, ou já parte para uma violência física, uma violência verbal. São coisas que atrapalham também você atingir um bom nível de comunicação com outra pessoa. O silêncio. O silêncio é o campeão para atrapalhar uma comunicação saudável. E o silêncio é a maior arma hoje utilizada ainda entre os casais. Às vezes tem casais que ficam dias, semanas sem se falar. E isso dói também, assim como a crítica. Porque o silêncio ignora o outro, põe o outro de lado e fere também. Então o silêncio é uma arma, infelizmente, que os casais utilizam, e isso faz com que cada vez mais seus corações fiquem distantes um do outro. Fora outros sentimentos que geram, que a gente não vai relatar aqui. Mas o silêncio é algo que precisa ser quebrado para que a nossa comunicação melhore. E uma outra coisa, uma outra razão que ele coloca aqui que atrapalha a comunicação são as caretas. Parece coisa de bobeira, né? Mas muitos relacionamentos, tanto conjugal, como familiar, como amizade, né? Dá aquele externo, faz careta, faz cara de cínico, mostra a língua, faz careta por trás. Às vezes você tá rindo aí, é porque você faz isso, como diz o pastor Cláudio Duarte, você tá rindo de você mesmo. Porque às vezes a gente faz careta um pro outro. Criança é campeã em fazer careta quando briga um com o outro, né? Às vezes com o pai, às vezes com a mãe. Eu tenho duas crianças aqui, às vezes eu pego um fazendo careta pro outro. O que tá fazendo de careta pro outro? Porque ele fez isso. Volta lá e pede desculpa. Mas nós adultos também fazemos isso, parece criança, né? Tinha que dar um pirulito para cada um. Mas é uma maneira de atrapalhar o ruído, porque dependendo da sua careta, a pessoa estava até disposta a falar alguma coisa, aquilo lá bloqueia. Às vezes a pessoa chega para conversar algo que ela passou angustiada ali o dia inteiro, algo do trabalho que ela precisa pôr para fora, ela chega, aí de repente eu quero conversar. O que foi? Não, nada. Eu vou tomar um banho primeiro. E morre o assunto, porque a sua careta atrapalhou a comunicação. Então são coisas
que infelizmente muitos se comunicam dessa forma, principalmente na hora da briga, da discussão, e faz com que a comunicação não tenha sucesso, faz com que esses níveis de comunicação que a gente viu no começo não sejam atingidos. Então, se você está no nível 4 ou 3 de comunicação, eu sinto em falar para você que, se eu estou nesse nível, para nós, que nós estamos num nível que não é legal. Nós precisamos atingir aí o nível 2 e o nível 1 de comunicação. E semana que vem, até por causa do nosso tempo, nós vamos aprender alguns conceitos bíblicos, o que a Bíblia fala sobre a comunicação. Puxa, a Bíblia fala comunicação? Lógico. O nosso Deus é um Deus de comunicação. E nós vamos ver aí, dentro de conceitos bíblicos, 10 princípios que são muito importantes para melhorar essa comunicação nossa com os nossos familiares, dentro dos nossos relacionamentos. Então, enquanto isso, enquanto semana que vem não chega, eu convido você a refletir sobre isso que a gente falou hoje. Qual nível de comunicação você está? Você se comunica bem? Por quê? Sim, me comunico, ótimo, mantenha. Não me comunico bem. Por quê? É por medo? Não quer se expor, insegurança, não consegue? Então pensa nisso e como você pode melhorar sua comunicação com as outras pessoas. Busque a Deus, como eu falei no começo, busque a Deus enquanto se pode achar. Porque Deus, Ele não só está disposto, Ele é nosso Pai, Ele tem o maior prazer em nos ajudar nos nossos níveis de comunicação. E se vale aqui uma primeira dica, antes das outras 10 que a gente vai ver, que eu acho que essa é a mais importante, melhore o seu nível de comunicação com o próprio Deus. Melhore sua comunicação com Deus, fale com Ele diariamente. Isso vai ajudar a melhorar os seus outros níveis de comunicação com as outras pessoas. Deus é Ele quem vai te ajudar a ter uma melhor comunicação. Porque às vezes você pensa assim, Carla, o que adianta, A minha família inteira está no nível 4 de comunicação, no nível 3, só fala da vida dos outros dentro de casa, mas da nossa ninguém fala nada. Ninguém se abre. Agora eu vou fazer isso, o que adianta eu fazer, o outro não faz? Queridos, comece por você. Ninguém vai sair do nível 4 para ir para o nível 1, que é o melhor nível, de uma hora para outra. Comece por você. Comece por você. E começando a partir da melhora da sua comunicação com Deus, os seus outros relacionamentos vão melhorar. Por quê? Porque Deus é fiel nas suas promessas e Ele nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Nós não devemos buscar a Deus só na pandemia ou só quando há problemas. Nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, porque Ele se preocupa com todas as áreas da nossa vida. Desde um momento de aflição, como de um momento de alegria, desde você ter alguma ideia ou alguma palavra para ajudar e falar para outra pessoa. Então, analise qual nível de comunicação que você está, busque a melhorar. E semana que vem a gente vai dar aí, baseado na Bíblia, na Palavra de Deus, 10 princípios de como melhorar a nossa comunicação. Se você começou no meio dessa live, depois ela fica gravada, volta lá, ouça, vai na nossa página do YouTube, Igreja Batista Ágape Cravinhos, ouve porque eu creio que Deus quer falar conosco, com as famílias, Eu creio que Deus quer melhorar a nossa comunicação na nossa família. E mais ainda, queridos, eu creio que Deus deseja nos fortalecer nesse momento de que o nosso planeta sofre, que todos nós estamos sofrendo, perecendo por causa dessa pandemia, cada um na sua área. Um sofre na área financeira, outro sofre na questão da saúde, outro sofre emocionalmente por causa de outros sofre pelo medo, pela depressão.
E se a nossa comunicação com a nossa família mudar e com Deus, nós sairemos dessa situação fortalecida. Agora, se a gente não buscar a começar em nós a mudança, a gente não vai poder reclamar depois. Porque Deus nos deu a oportunidade, Ele nos deu a sua palavra para que a gente possa ouvir, meditar nela e buscar praticar. Tá bom? Então, eu gostaria de encerrar esse momento com você, orando mais uma vez. Se você tem algum pedido de oração, se você quiser, você pode colocar aí. Se você não quiser colocar, você pode, enquanto estiver orando, aí na sua casa, através do seu pensamento, através dos seus lábios, colocar isso diante do Senhor. Deus, Ele ouve as nossas orações. Deus, Ele tem prazer em ouvir a nossa comunicação com Ele, que é através da oração. Assim como um bom Pai, Deus também nos ouve e Ele quer ouvir você nesta noite, dentro aí da sua casa, às vezes no seu trabalho, onde você estiver. Mas Deus, Ele tem prazer em nos ouvir. Amém? Que você seja um canal de bênção, que você ore por sua família. Quem acompanha aí nossa página sabe que a gente está no mês de oração de campanha pela nossa família. E eu quero só contar um breve testemunho. Eu tenho orado por 5 pessoas da minha família, dos meus familiares. E eu tenho orado por elas, orado para que Deus se manifeste na vida delas. E dessas 5 pessoas, para você ver como que Deus age. Deus age quando a gente ora. Dessas 5 pessoas, 4 delas, sem eu ir atrás delas, vieram conversar comigo depois de muito tempo. Então Deus está me dando a oportunidade de compartilhar do amor dele para com essas pessoas. E eu creio que Deus não só irá fazer o maior milagre, que é o da salvação, na vida dessas 5 pessoas que eu tenho orado, como eu sei que Deus há de restaurar relacionamentos, de dar paz para aqueles que precisam. O Senhor, Ele faz a obra completa, queridos. Basta a gente deixar Ele agir na nossa vida. Então, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, porque Deus ouve as nossas orações. Amém? Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus e também pedir ao Senhor nesta noite, como a gente aprendeu, que Ele nos ensine a melhorar a nossa comunicação na nossa família. Seja com o nosso cônjuge, seja com o nosso filho, seja com o nosso pai, seja com quem for, com os nossos amigos, com pessoas que amamos, para que possamos ter uma comunicação em nível 1, uma comunicação sadia, total. Amém? Deus bendito, nós te damos graças por este momento. Te agradecemos pelas orientações que a tua palavra nos dá. E queremos colocar diante do Senhor, Deus, a nossa vida, o nosso coração, o nosso íntimo. Colocar diante do Senhor muitas vezes os nossos medos, as nossas barreiras, aquilo que nos dificultam, Pai, de nos comunicar uns com os outros. Eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a vencer essas barreiras, a transpor essas barreiras. E que possamos, Deus, com sinceridade, ter uma comunicação saudável na nossa família. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai, e que o Senhor venha restaurar relacionamentos. Deus, se há alguém agora que gostaria que o seu relacionamento, seja com o seu cônjuge, ou com o seu filho, com o seu avô, com os seus pais, seja restaurado, mas acho que isso é impossível. Às vezes são relacionamentos quebrados de anos. Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor derrame agora uma paz nesses corações, como uma resposta de que o Senhor está com eles e de que o Senhor estará com eles caso eles busquem essas pessoas, caso eles busquem melhorar essa comunicação, esse relacionamento. Tire o medo, Pai, e dê a cada um de nós a palavra certa, a forma certa de falar, de ouvir,
de processar na nossa mente aquilo que vamos ouvir e de ser bênção na vida do outro. Fortaleça as nossas famílias, fortaleça as nossas relações, para que tenhamos, Deus, famílias, cidades, estados, um país mais forte e menos doente, Deus, emocionalmente, depois de tudo isso que estamos vivendo. Pai, nós já vivíamos dias em que muitos estavam doentes e sofrendo emocionalmente. Essa pandemia com certeza tem agravado muitas situações emocionais. Pedimos ao Senhor que fortaleça a partir de nós, a começar em mim, a começar em cada um que me ouve, para que as nossas famílias sejam fortalecidas e que possamos contagiar uns aos outros e outras famílias sejam fortalecidas pelo Senhor através de nós. Abençoe cada um que me ouve, abençoe as nossas comunicações, cuida de nós, proteja-nos dando muita saúde, força, vigor e disposição para tudo que temos enfrentado a cada dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe seu trabalho, que Deus abençoe todas as áreas que você precisa nesse momento e que você seja bênção, você seja luz na vida de outros. Amém? Uma boa noite, Deus abençoe cada um de vocês.